Certo, você poderia repetir a informação? 2 minutos, é isso? Ô, Luísa, o Rio... Querido irmão e irmã, muito boa noite. Neste ano tão especial para nós que fazemos parte da família sacramentina e mardiana, ao celebrarmos 60 anos da canonização do nosso fundador, São Pedro Julião Aimar, neste ano jubilar, temos a honra, como Comissão da Vida Fraterna, em acolher a você que participa conosco deste caminho aimardiano. Todas as manifestações da nossa família sacramentina. Acolhemos aos formandos sacramentinos, aos vocacionados, aos religiosos e religiosas, aos leigos e leigas sacramentinos, enfim, Servicium Christi e todos aqueles que fazem parte da nossa querida família. A cada mês, nós queremos informar que teremos um encontro de partilha para tratarmos de algumas das riquezas que nos deixou Santo Aimar. Hoje, é com muita satisfação que abrimos este primeiro encontro com a presença do nosso querido Padre Eugênio, superior da Congregação do Santíssimo Sacramento. Agradeço imensamente a todos que se dedicaram para que este encontro pudesse ocorrer e chegar até você, para que partilhemos dessas riquezas da Eucaristia. De modo especial, a querida Luísa e Lucivanda. A partir delas, eu também agradeço a todos que ajudam na transmissão, né, na pessoa do Yuri, da Rede Ação de Graças, Rádio e TV. Também a toda a nossa família imardiana. De modo muito, muito especial, dirijo-me ao conselheiro geral, Padre José Antônio Rivera, que nos acompanha desde Madrid. Também uma saudação especial ao Padre Marcelo Carlos, nosso provincial da província Nossa Senhora de Guadalupe. Convido a todos agora para que neste momento possamos rezar juntos a oração do dom de si e assim iniciarmos este nosso encontro de família com o nosso
a oração para o dom de si. Juntos rezemos. Deus Deus, Pai, nosso Pai, teu amor manifestado em Jesus Cristo e e celebrado na Eucaristia, nos leva a responder a teu dom como um dom de nós de nós. mesmos. Dá-nos viver plenamente o mistério pascal, interiorizá-lo na oração diante do Santo Sacramento e dividir com os homens e mulheres a vida que jorra daí. Ajuda-nos cada dia a responder ao chamado de Jesus, teu Filho, que nos convida a tudo deixar para segui-lo no caminho evangélico traçado por nossa regra de vida. Teu Espírito Santo nos guie junto à comunidade dos irmãos, a não buscar senão a Ti, e a inspirar cada um de nossos passos ao Evangelho. Confiando na intercessão da Virgem Mãe de Deus e de São Pedro Julião Eymar, nosso fundador, nós te pedimos, Senhor, em teu amor, sempre fiel, dá-nos engajar todo o nosso ser. Nossa vida ao serviço do Cristo e do homem. Concede-nos trabalhar na construção de um mundo baseado na justiça e no amor, a fim de que venha o reino do Cristo e que tua glória seja manifestada no mundo. Amém. Amém. Passo a palavra para o nosso querido Padre Eugênio, superior da Congregação do Santíssimo Sacramento. Muito obrigado, Padre Alessandro. Obrigado, Luísa, e obrigado a todos que me contactaram para estar nesta noite com vocês através desse belíssimo instrumento de comunicação articulado e organizado pela Rede Ação de Graças, os irmãos lá da comunidade da Paróquia Santíssima Trindade. Uma saudação a todos os formandos da província Guadalupe, e a todos que estão nos acompanhando, os pré-novícios aí da comunidade de Juiz de Fora, que espero esse ano ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, a nova comunidade, e também os noviços que certamente devem estar ligados aqui conosco. Enfim, um abraço a todos, né, os meus irmãos e irmãs dessa família muito amada de São Pedro Julião Eymar, os nossos ramos desta família que compomos como busca de resposta à força que a Eucaristia deve ser para a nossa realidade. Uma saudação especial ao meu vigário-geral, o Padre José Antônio Rivera Ruiz, que nos acompanha nesses primeiros momentos de Madrid. Dentro desta importante programação provincial de celebração dos 60 anos de canonização de São Pedro Julião Eymar, evento celebrado no dia 9 de dezembro de 1962. Fico agradecido de poder participar deste evento virtual promovido pela Comissão Vida Fraterna, que dá início a este itinerário de formação intitulado Caminho Eymardiano. Dentre os aspectos da vida de nosso santo fundador, partindo dos seus escritos, foi-me solicitada uma reflexão sobre o dom de si e a fraternidade em Santo Eymar. Buscarei responder a esse estimulante desafio apresentando 3 pontos, individualizando a composição do nosso título, isto é, uma pequena apresentação da pessoa do nosso santo fundador. Os elementos constitutivos do dom de si e elementos constitutivos a partir do texto específico do Grande Retiro de Roma e aspectos da nossa compreensão sobre fraternidade.
partindo especialmente do caminho que a província já fez, especialmente a Associação dos Leigos, refletindo e aprofundando a grande encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. O sentido hoje de fraternidade para nós tem conotações muito específicas, eu vou pegar apenas um aspecto. Por fim, buscarei fazer uma leitura desses 3 elementos, dando uma visão geral conforme o tema está proposto. Começo então falando um pouquinho do Padre Aimar, que aqui no título é Santo Aimar, o Santo Aimar. Hoje é um dia muito especial, um dia muito importante para a nossa família, para fazermos esta reflexão. Nós estamos recordando 157 anos do dia em que Padre Aimar, durante o momento da ação de graças após a celebração da Eucaristia, que segundo o calendário litúrgico da época era de São Bento, em que ele recebeu a graça de fazer o voto perpétuo de sua personalidade. Então, 21 de março de 1865. São 157 anos desse voto da personalidade e que nós traduzimos a partir disso, dessa experiência que Padre Aimar fez, do dom de si. Recordemos como ele sintetizou esse voto e o registrou para a nossa história com essas palavras. No final, e aqui quando ele fala no final, é no final da sua oração de ação de graças, fiz o voto perpétuo de minha personalidade a nosso Senhor Jesus Cristo, nas mãos da Santíssima Virgem e de São José, sobre a proteção de São Bento, assim sintetizado. Nada para mim, como pessoa, pedindo a graça essencial, nada por meio de mim. Modelo, encarnação do Verbo. Reforçando, então, essas palavras importantes de Padre Aimar, que é a síntese de um caminho longo de vida e de um caminho de, pelo menos, 2 meses de reflexão, de meditação e de retiro. Nada para mim, como pessoa, pedindo a graça essencial, nada por meio de mim. Modelo a seguir, a encarnação do Verbo. Quero recordar aqui uma concepção que falamos de voto. Antigamente, posso dizer assim, há uns 30, 40 anos atrás, quando falava assim, a pessoa fez um voto, fez uma promessa, então ela vai cumprir, ela se empenha, ela se engaja, ela coloca toda a sua força, suas energias e tem como que um compromisso moral. Esse sentido de voto que Padre Aimar fez, hoje na nossa cultura, na tradição religiosa que a gente tem, no nosso modo de organizar como igreja, não é uma coisa muito presente. Mas no tempo de Padre Aimar, isso era muito presente. Mas especialmente para as congregações. Muitas congregações, elas têm uma constituição como vida religiosa, que é o segmento do Cristo, a composição de vida fraterna, uma missão e os votos. Então, fazer votos, pobreza, castidade e obediência, é da constituição, é da característica da vida religiosa. E muitas congregações acrescentam um 4º voto. E nós sabemos que na história da nossa congregação, Padre Aimar desejou também que a igreja reconhecesse um 4º voto para a nossa congregação, mas isso historicamente não aconteceu. Então, eu só quero recordar assim, quando a gente fala de um voto que Padre Aimar fez, então, nós não estamos falando assim, ele pensou alguma coisa, eu vou organizar minha vida a partir disso. Não, é um compromisso. É um compromisso feito a partir de uma experiência, depois de 2 meses de retiro. É um compromisso feito a partir da experiência da Eucaristia que ele tinha celebrado. É firmar um compromisso de vida com Deus. Então, eu quero dar força a essa conotação do voto que Padre Aimar fez, né, para que a gente tente entrar na força desse dinamismo na vida de Padre Aimar, porque ele não está simplesmente fazendo uma síntese de uma conclusão, de um pensamento que ele teve na vida, mas ele está dando um orientamento muito específico
e muito prático na sua vida. Reforço isso pela debilidade com que a nossa cultura hoje lida com a palavra e os compromissos assumidos. Por exemplo, na nossa tradição católica, nós falamos do compromisso da vida matrimonial. Para nós é um sacramento. Tem o caráter da indissolubilidade. Mas muitas vezes falta maturidade para que os cristãos assumam essa clareza do sacramento. Então, ficam palavras um pouco soltas. No nosso caso, como consagrados, é importante também retomar a força do que seja uma profissão religiosa. Quando termina-se um noviciado, e depois de um processo de pré-noviciado, de formação, é um estado de vida que é assumido. Então, fazer os votos, uma profissão religiosa, é dar vida, é dar força, é dar consistência à palavra. Então, não é simplesmente dizer alguma coisa numa celebração em que eu faço uma festa, em que eu faço uma exterioridade. Mas aqui nós estamos retomando um conceito muito importante para que a gente compreenda a força desse voto da personalidade, do dom de si na vida de Padre Aimar. Quem é este santo que chega a esse nível de liberdade interior a ponto de se oferecer desta maneira a nosso Senhor Jesus Cristo? Esse momento, como já sinalizei, em que ele sintetiza uma experiência profunda de vida, de fé, de espiritualidade, este momento é a síntese de uma história de um caminho pessoal percorrido com limites, de um itinerário de profundas buscas, inúmeros desafios pessoais, comunitários e institucionais, e também de vitórias celebradas. Cenograficamente, vamos recordar alguns flashes da vida de Padre Aimar, porque nós queremos falar desse santo que assumiu o dom de si como caminho de vida. A experiência familiar de Padre Aimar, como é próprio a todo ser humano, cada um de nós, o marcou com os limites e lutas que especialmente seus pais travaram para constituir e manter uma família. A experiência da morte de vários filhos marca a família, as famílias do tempo de Padre Aimar. As famílias costumavam ser numerosas, mas também o número de filhos mortos, falecidos, era muito grande, pelas circunstâncias, né, do cuidado de saúde, né, as circunstâncias da saúde pública da época, e isso não foi diferente na vida da família de Padre Aimar. Tantos irmãos faleceram, crianças e adolescentes, por circunstância, né, da dificuldade da manutenção da vida. Porém, podemos intuir que este sofrimento existencial ajudou o nosso santo a desenvolver formas criativas e alternativas para toda a sua vida. Do seu período de criança e de adolescente, os dados bibliográficos que dispomos narram posturas de desenvoltura, como o episódio narrado da passagem do Napoleão pela cidade de São Pedro Julião Aimar, Lamure, no sul da França, quando ele tinha 4 anos. Então, aquele episódio narrado na biografia de Padre Aimar mostra já, né, uma criança um pouco, né, bastante atenta aos acontecimentos que compõem a sua realidade. Depois, um outro acontecimento que chama a atenção, com 11 anos, ser capaz de fazer sozinho uma peregrinação da sua cidade, Lamure, até o santuário de Nossa Senhora de Lô, que hoje, pelas estradas, seriam mais ou menos 70 quilômetros de distância. O episódio da morte de sua mãe nos mostra também que, nas circunstâncias vividas naquele momento, ele foi capaz de buscar alternativas para viver seu luto, dando um novo sentido à sua vida e reforçando a sua experiência filial na relação com a mãe de Jesus, com Maria.
De modo muito amplo, poderíamos usar as categorias de análises comportamentais que hoje nós conhecemos e dispomos. Nosso Santo Aimar tinha tudo para se sentir um perdedor, um vitimado diante da vida. Suas escolhas e as circunstâncias do momento, porém, o levaram a ser um homem determinado e perspicaz. Um buscador. Essa palavra é forte, né, na nossa cultura, é forte na espiritualidade. Quando a gente identifica alguém como buscador, é alguém que tem uma força interior que não se acomoda e tem essa perspicácia de perceber por onde o Espírito de Deus vai conduzindo a história do mundo, mas também a história pessoal. Portanto, Padre Aimar pode receber esse título de um buscador do sentido da vida e de uma vida que fosse uma resposta verdadeira diante da experiência de Deus que ele foi construindo. Suas buscas vocacionais também revelam sua personalidade de homem inquieto. Isto é, nunca satisfeito diante do que já tinha conquistado e motivado pela pergunta que direcionou toda a sua vida. O que Deus quer de mim? Quando ele está no seu discernimento em relação à fundação da congregação, lembram daquela frase que ele disse: Deus quer de mim algo grande, Deus quer de mim algo importante, algo forte. Todas as passagens que viveu pelas diferentes instituições religiosas do seu tempo, em busca da melhor forma de responder ao apelo interior que sentia, revelam a inquietude de Padre Aimar e a sua abertura à novidade, sempre condicionado pelo contexto histórico, político, religioso do seu tempo. Padre Aimar foi oblato de Maria, foi enquanto participante da experiência do noviciado deles, foi diocesano da Diocese de Grenoble, foi padre marista e dessas experiências depois se transforma como fundador da família aimardiana. Instituiu uma família carismática que traduz em sua identidade institucional o seu próprio itinerário existencial e espiritual. Nós fazemos parte de uma família aimardiana que tem como fundador este buscador, este homem inquieto, este homem que está constantemente buscando responder com clareza e objetividade à vontade de Deus a seu respeito. Abrindo possibilidade para que este anúncio também chegasse até nós e pudéssemos nos reconhecer neste carisma e podermos também nós fazermos uma escolha vocacional em vista da nossa realização existencial. Considero sempre importante repetir: nós não aprendemos, através de estudos, leituras, palestras, o carisma de Padre Aimar. Mas, conhecendo o carisma através do testemunho e também até de leituras, nós nos identificamos com ele. A imagem do espelho aqui é clara, e aqui eu chamaria a atenção a todos os vocacionados, sejam consagrados, leigos. A imagem do espelho aqui é muito clara. Diante do carisma instituído por Padre Aimar, olhando para este espelho, eu me vejo, eu me reconheço, eu me identifico. E assim a espiritualidade eucarística, isto é, espiritualidade enquanto força que motiva as nossas escolhas, as nossas ações, o nosso testemunho, é a nossa resposta de vida. É a nossa resposta existencial, histórica, contextualizada hoje, assim como foi para Padre Aimar em seu tempo. Então, essa experiência da vida de Padre Aimar, para nós é importantíssima, porque nós não, conforme eu afirmei aqui, nós não estudamos simplesmente um carisma, mas nos identificamos. E a partir dessa identidade, é como diz, esse carisma que Padre Aimar instituiu é meu também. O dom que Padre Aimar recebeu do Espírito, eu também sou participante desse dom. Então, eu vou desenvolver em mim
eu vou aprofundar em mim esse dom recebido do Espírito que Padre Aimar instituiu como uma família carismática religiosa. Então, esses aspectos que eu quis recordar da vida de Padre Aimar é para dizer que quando nós falamos de Padre Aimar como santo e celebrando esses 60 anos da sua canonização, do reconhecimento da santidade por parte da Igreja, nós estamos falando de um homem concreto. Nós estamos falando de um homem buscador. Nós estamos falando de um homem perspicaz que foi corajoso para o seu tempo e que nos deixou, né, em nossas mãos essa riqueza fantástica que é a nossa família. O segundo ponto, o dom de si. Aqui no dom de si, eu não vou desenvolver os aspectos teóricos do dom de si, porque como família eimardiana, nós já temos um instrumento muito importante, que é aquele texto escrito pelo padre Fiorenzo Salvi, e que já foi muito trabalhado na província. Mas eu vou tentar trazer esses aspectos do dom de si a partir da dinâmica que a retomada que o último capítulo geral fez desse aspecto desencadeou na nossa vida de congregação, na nossa vida de família. Então vamos lá. O ramo da família eimardiana a que pertenço, né? O ramo a que eu pertenço se chama Congregação do Santíssimo Sacramento, junto com os demais ramos dessa família, fundado por Padre Aimar diretamente, a Agregação do Santíssimo Sacramento, a Serra do Santíssimo Sacramento. E depois, o quarto ramo que nasceu dessa experiência familiar carismática de Padre Aimar, o Instituto Secular Serviço Christi. Então, este meu ramo está realizando neste ano os capítulos nas 15 províncias que compõem atualmente a nossa organização religiosa. Já foram concluídos 3 capítulos. O primeiro deles foi na província São João 23, na Colômbia, Peru. Em seguida, tivemos da província Nossa Senhora da África, Senegal e Guiné-Bissau. E o terceiro, a região Cardeal Emílio Biayenda, na República do Congo e Camarões. A província Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, Itália e Espanha, fez a sua primeira sessão do capítulo provincial no início deste mês e fará a sua segunda sessão capitular no início de abril. A província Nossa Senhora de Guadalupe programou para celebrar o seu capítulo na primeira semana de julho deste ano. O que são os capítulos? Os capítulos são as assembleias onde nós avaliamos o caminho feito e projetamos, programamos, né, planificamos a vida da província. Assim como a gente tem os capítulos gerais. O capítulo geral é uma grande assembleia onde os representantes de cada província se reúnem normalmente em torno de 50 religiosos, fazem uma avaliação do caminho feito e uma projeção daquilo que o Espírito de Deus está nos chamando a viver. Todos os capítulos são preparados a partir das orientações definidas pelo Conselho Geral Ampliado, que celebramos virtualmente no ano passado. O Conselho Geral Ampliado, ele é um organismo de animação da nossa congregação, composto pelo Conselho Geral, aqui, onde eu assumo esse serviço superior geral, com o padre José Antônio, que nos acompanha, o vigário geral, e mais 3 conselheiros gerais. Nós 5, mais os 15 provinciais reunidos. Então, nós compomos esse Conselho Geral Ampliado e a nossa missão foi avaliar a recepção do último capítulo geral, no nosso caso, que foi em 2017, como que nós recebemos aquela mensagem final do capítulo geral e como este conteúdo que o capítulo desenvolveu foi sendo aplicado na vida das províncias, na vida das comunidades, na vida de cada religioso. Então, nós fizemos um processo de avaliação desse processo, dessa caminhada, e a partir dessa avaliação, fizemos uma projeção para o próximo capítulo geral, que está previsto para acontecer em 2023. O tema escolhido para este nosso encontro de hoje, nesse dia 21 de março, celebrando os 157 anos, né, da celebração do dom
da personalidade, né, do voto de personalidade de Padre Aimar, ele está em plena sintonia com o caminho percorrido por esse ramo da nossa família aimardiana, a Congregação do Santíssimo Sacramento. Sobretudo desde a realização deste último Conselho Geral Ampliado, conforme já precisei. Para projetar a vida da congregação, esse CGA traçou um objetivo geral. E no objetivo geral diz o seguinte: seguindo o nosso fundador, encontrar como família carismática eimardiana, à luz do mistério eucarístico, resposta às necessidades do nosso tempo e da Igreja. Aqui é uma síntese muito concreta do que foi retomar, em nível de família eimardiana e em nível de congregação, o conteúdo básico do dom de si de Padre Aimar. Então, nós estávamos falando de seguindo o Padre Aimar, porque nós retomamos esse caminho específico do dom de si. Encontrar como família carismática eimardiana é reforçar a nossa identidade que parte desse dom de si e se concretiza na espiritualidade eucarística. E buscar resposta ao nosso tempo, porque o dom de si não é uma espiritualidade intelectualizada, né, que vai simplesmente trazer enfeites à nossa vida de igreja, à nossa vida de congregação, à nossa espiritualidade, mas é força de transformação, é força de renovação do nosso cotidiano. Então, o próximo capítulo geral, ele vai dar continuidade a esse processo que todas as províncias, e de maneira especial a província de Guadalupe, tem feito nesses seminários, nesses encontros, nesses aprofundamentos do que seja o grande dom de si de Padre Aimar. Esse objetivo ele vai ser desenvolvido depois em algumas áreas, como assegurar a sinodalidade. Eu acredito que todos nós, sacramentinos, em todos os níveis da nossa família, estamos muito envolvidos nas nossas dioceses, participando desse processo sinodal. O chamado que o Espírito fez à nossa igreja de ser uma igreja da sinodalidade, para nós sacramentinos, tem uma expressão importantíssima, porque sinodalidade pode ser sinônimo de Eucaristia, porque é participação, é envolvimento, é compromisso. Uma igreja sinodal é a igreja onde todos assumem a sua responsabilidade de construção e de evangelização. Então, para nós, né, assegurar essa sinodalidade, um testemunho evangélico de fraternidade, de comunhão, conciliando harmoniosamente a vida pessoal e comunitária com a internacionalidade e a missão eucarística. Esses aspectos são muito importantes quando nós reforçamos a dimensão do contexto pessoal e do contexto comunitário. Eu quero reforçar isso porque quando mais adiante eu recordar aqui os elementos do caminho que Padre Aimar fez para chegar no dom de si, o aspecto pessoal aqui se torna determinante. Se nós queremos uma igreja sinodal, uma congregação sinodal, se nós queremos uma comunidade essencialmente eucarística, cada um de nós é chamado a ter um empenho contínuo de conversão, de abertura, de construção, sempre renovado. Um passo adiante. A redação desse objetivo seguiu um processo exaustivo, incluindo os documentos apresentados durante o CGA, no documento O Estado da Congregação. Um primeiro comentário geral que fazemos diz respeito à percepção de que o conteúdo principal do último capítulo geral apresenta uma característica muito espiritual, ou seja, somos chamados pelo Espírito a aprofundar o dom de si, concretizado no caminho construído por Padre Aimar durante o Grande Retiro de Roma. Em princípio, esta formulação da síntese capitular pode ser considerada idealista, apenas teórica ou espiritualizada, como alguns fizeram uma crítica. Observação que poderia nos levar a pensar que não seria muito fácil avaliar a experiência da vida e da missão que todo religioso foi chamado a viver. Concretamente, o que estamos querendo dizer? Nós estamos
retomando o dom de si de Padre Aymar, aprofundando, estudando, fazendo encontros, lives, a partir de 2017. Para você que nos acompanha aqui, como que a gente pode avaliar o seu crescimento nessa área? Como avaliar um crescimento de espiritualidade? Então, é dentro desse aspecto que o caminho que a congregação fez traz uma exigência muito forte para todos nós. Não é possível fazer uma avaliação tão objetiva porque passa pela experiência, a consciência e o compromisso de cada religioso, de cada leigo, de cada leiga, nessa absorção da experiência de Padre Aymar, do dom de si, e como cada um de nós vai transformando esse dom de si no cotidiano da vida. Sabemos que a nossa profissão religiosa, e aqui falo agora especificamente dos sacramentinos religiosos, os irmãos e padres, é um ato eclesial, celebrado em comunidade, um ato do qual testemunhamos publicamente o dom de si, que é o nosso modo específico de realizar nossa consagração pelos votos. Eu quero reforçar aqui que nós não fazemos votos privados. Nosso voto é público. Nós mudamos de estado de vida. Então, por mudar de estado de vida, ele está fundamentado nesse dom da nossa vida. Então, fazer o dom de si, a partir da experiência de Padre Aymar, é dar consistência a esse voto público, a esse voto eclesial que nós fazemos. Então, isso dá a nossa verdadeira identidade. Então, aqui eu estou falando de algo muito concreto, que tem seu fundamento teológico e seu fundamento canônico também. O fato de construir comunidades fraternas, orantes e servidoras passa por esse filtro de nossa oferta total ao Senhor, a exemplo de Padre Aymar. Deste modo, o dom de si, como elemento central da mensagem do último capítulo geral, torna-se existencial e pode ser concretamente avaliado. Então, como nós vamos avaliar? Testemunho das pessoas, testemunho de vida comunitária, os efeitos da missão. Estamos encantando os vocacionados? O nosso jeito de viver esse dom encanta alguém? Então, a partir disso, sim, nós podemos avaliar a concretude, a nossa compreensão e a nossa vivência do dom de si de Padre Aymar. Então, dessa forma, podemos verificar se, de fato, as conclusões do capítulo geral tiveram algum impacto no nosso modo de construir a consagração eucarística. Foi apresentado ao CGA um documento específico contendo comentários às respostas que os religiosos deram a uma pesquisa enviada em 2019. Analisando a resposta sobre o dom de si, encontramos essa reflexão. Este ponto sobre o dom de si é considerado o mais importante de toda a nossa avaliação. Toca no elemento central da mensagem de animação de toda a congregação feita pelo capítulo geral. Essa questão convidava o religioso a se posicionar existencialmente diante do itinerário do crescimento humano e espiritual proposto pelo caminho pedagógico traçado por Padre Aymar do Grande Retiro de Roma. Retomar a leitura do Grande Retiro de Roma, ler e estudar o texto preparado e apresentado pelo Padre Fiorenzo Salvi durante o último capítulo, são iniciativas que devemos continuar a motivar a todos. Consideramos que, sem contato direto com esse conteúdo, corremos o risco de simplesmente continuar repetindo frases de efeito, que não favorecem um caminho real de transformação pessoal que conduza ao dom de si. Em geral, falar hoje do dom de si, do voto de personalidade do Padre Aymar, feito no Grande Retiro de Roma, tornou-se mais frequente nas diferentes dimensões que compõem a nossa vida como religiosos consagrados sacramentinos. E aqui eu quero reforçar mais uma vez, a província de Guadalupe tem dado um exemplo muito especial. São muitas as iniciativas
que a província realizou para ajudar os religiosos e os leigos a se apropriarem desse grande dom da vida do Padre Aimar, que foi esse dom, né, do voto de personalidade. Então, esse é um aspecto para nós importantíssimo e precisamos reforçar muito. Então, retomar, reler o Grande Retiro de Roma, reler aquele texto do Padre Fiorenzo Salvi será sempre um instrumento de redescoberta cotidiana. Através dos comentários analisados, percebemos também que o chamado para viver o dom de si proposto por Padre Aimar é assimilado na linha do ideal, como uma utopia a ser alcançada. Mas aqui eu quero usar a palavra utopia no sentido mais reflexivo, filosófico, não no sentido popular, quando a gente fala de utopia como uma coisa não realizável. A utopia no sentido filosófico, no sentido existencial, é como uma força, é um dinamismo, é uma força que impulsiona as minhas ações, as minhas opções, que anima a vida consagrada. Assim, reforçamos nossa missão de animadores de nossos irmãos e irmãs. Devemos continuar motivando leituras, estudos e iniciativas de aprofundamento deste conteúdo como forma de alimento para uma experiência eucarística mais profunda. Este elemento, como indicou o capítulo, é uma especificidade como família irmadiana dentro da espiritualidade eucarística, que é o maior dom da Igreja, a Eucaristia, para todos os cristãos. É um caminho que garante uma boa compreensão e testemunho da nossa identidade carismática. Aqui um pequeno intervalo. O Padre Manuel Barbiero, que muitos conhecem, ele tem uma produção muito grande de textos sobre Padre Aimar, e ele fez um comentário sobre o Grande Retiro de Roma. Ele está aqui publicado em francês. Permanecei em mim, permanecei no meu amor, é o título do livro. Então ele pega os dias de Padre Aimar no seu retiro de Roma e absorve o que é de mais precioso daquele dia e faz um comentário e enriquece a sua reflexão com textos também dos papas, textos de documentos da Igreja. Então, esse estudo aqui ele já está traduzido em português e a província vai, ter uma grandíssima iniciativa de fazer a publicação do texto de Padre Manuel Barbiero, esse novo livro, junto com o Grande Retiro de Roma, porque, infelizmente, até agora nós não temos esse texto do Grande Retiro de Roma disponível, publicado, para o grande público do Brasil. Então, no único volume, no único livro, nós vamos ter o livro do Padre Manuel Barbiero e o Grande Retiro de Roma. Então, o texto original de Padre Aimar e comentários de cada dia dessa experiência profunda que Padre Aimar fez. Então, quando eu estou reforçando aqui que devemos continuar aprofundando esse conteúdo, porque é isso que vai dar sentido e reforçar a nossa identidade, então a província vai oferecer a todos nós, em língua portuguesa e numa tradução muito especial, feita pelas nossas irmãs sacramentinas de Uberaba, a Amável e a Luísa, e com correções de muitas outras também que nos ajudaram, nós vamos ter um texto de qualidade para a gente poder rezar, aprofundar e mergulhar nesta consciência do que seja o dom de si de Padre Aimar. Prosseguindo aqui a reflexão. Para chegar a uma compreensão mais encarnada da experiência vivida pelo Padre Aimar, que o levou à plena liberdade de fazer o dom de si mesmo, é necessário que meditemos também todo o caminho de conversão que ele percorreu corajosamente durante o seu retiro. Ele foi capaz de ter uma visão muito realista e honesta de si mesmo. Sofreu muito diante dos seus limites e de suas fraquezas, mas mostrou-nos que este é o verdadeiro caminho a seguir para se chegar ao que Jesus diz no Evangelho de São João: a verdade vos libertará. É no confronto com a verdade, é no confronto com a realidade que a gente pode chegar à verdadeira liberdade. Eu já tive a oportunidade em outros momentos, especialmente em uma das assembleias da Associação dos Leigos, fazer algumas reflexões sobre o caminho existencial que Padre Aimar fez durante o Retiro de Roma.
Eu não vou fazer aqui a leitura teológica do dom de si, eu não vou fazer aqui uma leitura da espiritualidade do dom de si. A minha tendência é partir muito mais para uma leitura mais existencial. Partindo de elementos dessa existencialidade, eu acredito que é possível chegar ao dom de si, e um dom de si a partir de uma compreensão em que seja realmente um instrumento de ajuda, de conversão. Porque esse foi o caminho que Padre Aimar fez, para chegar no dia 21 de março de 1857, a fazer o dom da sua personalidade. Isso é resultado de um caminho muito duro, mas também com muitas vitórias. Então, é isso que eu quero recordar, alguns aspectos. E assim, eu pensei alguns elementos do Grande Retiro de Roma para fundamentar como que é possível também para nós hoje chegarmos a fazer o dom de nós mesmos. Então, com essa limitação da reflexão, com esses suportes, eu quero então apresentar a vocês essa reflexão. No segundo dia do retiro, no dia 26 de janeiro de 1865, Padre Aimar foi confrontado com esta pergunta quando ele meditava o texto da festa da conversão de São Paulo, tirada dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, o versículo 4. Por que você me persegue? Essa é uma pergunta que está lá nos Atos dos Apóstolos, dirigida a São Paulo, em que São Paulo escuta naquela manifestação, em que Jesus diz para ele: por que você está me perseguindo? Então, perseguir a igreja, perseguir os cristãos é perseguir Jesus. Então, Padre Aimar pegou essa frase, por que me persegue? E fez uma meditação muito profunda. Ele se colocou no lugar de Paulo, como ele persegue Jesus na circunstância da sua vida. E aí ele construiu uma resposta. É como se Deus falasse para ele: olha, você está me perseguindo na exterioridade, em minha congregação, onde impedes o caminho da graça e da santidade, pelo teu pouco cuidado na educação dos meus jovens, para que se despojem deles mesmos, para ajudá-los a se corrigirem, para formá-los na verdadeira vida religiosa, pela educação constante e, sobretudo, pelo exemplo. Então, Padre Aimar, pegando essa palavra dos Atos Apóstolos, por que me persegues? Ele traz para a sua vida e vai fazer uma leitura assim: em que circunstância eu estou perseguindo Jesus? Eu estou sendo um obstáculo para a vida de Jesus. Então, veja que Padre Aimar, quando ele vai meditar a palavra, não busca respostas fora de si. Como, por exemplo, falando das dificuldades, dos limites dos próprios jovens, ele não fica se justificando diante do Senhor que esses jovens, esses formandos iniciais, ou até mesmo aqueles jovens e adolescentes que eram formados para a primeira comunhão, na obra da primeira comunhão em Paris, que aqui também está sinalizado já a missão, ele não fica falando dos limites desses jovens, mas ele olha para ele. Então, esse é o caminho do começo, que Padre Aimar vai depois ter coragem de fazer o dom de si. Então, ele identifica claramente o que é seu nessa história. Ele vai, nesse momento, escrever uma expressão, uma frase muito importante, assim: as graças da congregação passam pelo superior. Eu te convido, irmão e irmã, em qualquer circunstância que você esteja, no seu contexto de vida eclesial, de vida comunitária, de vida familiar, traduza esta frase para a sua vida, como o Padre Aimar foi capaz de fazer. Você, mãe, pai, filho, filha, coordenador, profissional, religioso, religiosa, podemos chegar a essa maturidade para reconhecer que podem faltar graças de Deus
derramadas em nossa família imardiana, porque eu não sou suficiente aberto à ação de Deus? Como meditava Padre Aimar na leitura da Conversão de São Paulo, temos coragem de nos fazer essa pergunta: por que me persegues? Então, eu quero reforçar nesse primeiro ponto para dizer que chegar a fazer o dom de si é necessário fazer um olhar muito profundo e muito honesto sobre si mesmo, como o Padre Aimar fez. Neste olhar sobre si mesmo, Padre Aimar não procura razões e justificativas fora de si, externas. Como grande leitor orante da palavra de Deus, ele sabia que o mal não é o que entra no ser humano, mas o que somos capazes de produzir em nossas mentes e corações. Sabemos que, logo nos primeiros anos de vida de Padre Aimar, ele tomou a decisão de estudar pelo menos 2 capítulos da Bíblia. Então, nós não sabemos quantas vezes Padre Aimar leu a Bíblia. Sabemos que foram algumas vezes porque fazia citações da palavra de Deus de memória. Então, a palavra foi formando, moldando o coração de Padre Aimar a partir de uma meditação e de um estudo muito profundo que ele fez de toda a Bíblia. Então, certamente, ele tinha esse texto de São Tiago muito claro na sua mente. É o texto de São Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 18. Então, Tiago 1, 12 a 18. Eu quero repetir aqui, só para dar um reforço ao que eu estou dizendo. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Vou repetir. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Esse texto de São Tiago, ele é muito exigente, e ele traduz muito bem, né, a concepção que Padre Aimar tem da ação de Deus e daquilo que ele está buscando dentro dele mesmo. Uma outra frase que eu repito sempre, e essa frase ela deveria estar assim, num quadro da nossa casa, no nosso espelho, quando a gente acorda de manhã deveria ser a nossa inspiração de conversão, nosso incentivo de mudança. Fujo de Deus porque tenho medo de mim mesmo. Fujo de Deus porque tenho medo de mim mesmo. Padre Aimar, quando usa essa frase, ele está fazendo uma análise da sua dificuldade diante da fidelidade à oração, à adoração. Porque entrar num processo profundo de oração, de adoração, é entrar na profundidade de si mesmo. Porque Padre Aimar não brincava e não ficava disfarçando na oração. Quer dizer, um homem que partia da palavra de Deus, essa palavra que o questionava profundamente, e com isso ele fazia um caminho sempre constante de conversão. Quando a gente faz uma leitura mais atenta do que Padre Aimar foi capaz de escrever durante o seu retiro de Roma, é um homem que não tem limites e não tem medo de se olhar. Ele não fica colocando obstáculos justificativos. Ele faz um processo de um autoconhecimento, e essa é uma palavra moderna, né, que nós utilizamos, né, com uma clareza, com uma coragem muito grande, marcado pela palavra de Deus. Então, quando ele fala assim, que eu fujo de Deus porque tenho medo de mim, porque na experiência orante que ele fazia, era um contato contínuo com a sua realidade pessoal. Então, essa frase também, né, se nós queremos chegar a concretizar a experiência do dom de si, de nós mesmos, como o Padre Aimar fez, nós precisamos ter muita clareza disso.
Tem sempre uma crítica que alguns fazem para nós quando nós vamos para a adoração carregados de livros, de textos, para que a gente preencha o tempo, né? Sim, Padre Aymar não fazia isso. E quando fez, foi capaz de se questionar. Ir para a adoração, motivado pela palavra, especialmente do dia, é uma coisa, mas botar um texto para ficar rezando e lendo o tempo todo, como oração vocal, esse não é o caminho para se chegar ao dom de si. A adoração que Padre Aymar desenvolveu foi uma adoração de um dinamismo muito profundo, em que a palavra de Deus era realmente força de conversão para a sua vida. Então, fujo de Deus porque tenho medo de mim mesmo, porque no encontro profundo com Deus, eu me encontro na minha originalidade. E essa originalidade pode ser revelada na sua beleza, mas também nas suas debilidades, diante da luz do amor de Deus. Um passo adiante. Diante da realidade que Padre Aymar estava analisando em oração, sempre pelas lentes da palavra de Deus e da celebração cotidiana da Eucaristia, por diversas vezes, ele chegou a perceber que a congregação não era melhor só porque ele era o superior geral. Algumas reflexões, e isso se repete em alguns dias, né, do Grande Retiro de Roma, ele vai nos deixando essa certeza, a congregação só não é melhor porque sou eu o superior geral. E Padre Aymar não faz isso por negação de si mesmo, não faz isso para diminuir o seu valor, não. Ele está se confrontando com a sua realidade pessoal. Ele está se confrontando com os limites que muitas vezes ele coloca na ação de Deus na sua vida. Então, se ele é capaz de fazer essa observação, essa leitura, essa análise, então aqui ele está abrindo o caminho para a ação de Deus, abrindo o caminho para o Espírito, abrindo o caminho para chegar verdadeiramente numa oferta livre e honesta, consciente do dom de si mesmo. Padre Aymar não se justifica nos limites de seus companheiros de comunidade. Padre Aymar não fica justificando as suas dificuldades diante da fragilidade da congregação nascente. Ou dos pecados da igreja. Recordemos que ele está num embate muito grande em Roma com as instituições do Vaticano para querer comprar o cenáculo de Jerusalém. Então, ele está num confronto muito concreto com os limites, né, das relações que as instituições vão compondo, vão construindo nesses níveis de decisões. Então, ele não se justifica nesses limites. Diante de Deus, no caminho que ele está fazendo desse retiro, ele se olha profundamente. Aí um convite. Podemos dizer, nos apropriando desta consciência de Padre Aymar, a congregação não é melhor só porque eu faço parte dela. A Associação dos Leigos e Leigas Sacramentinos só não é melhor porque eu sou membro. A minha comunidade só não está melhor porque eu estou presente nela. A minha família só não está melhor, mais feliz, porque eu estou nela. O meu local de trabalho só não é mais justo, mais verdadeiro, mais tranquilo, porque eu estou nele. Atenção que eu não quero reduzir aqui toda a análise dos limites que encontramos na construção de nossas relações somente nas pessoas e nos seus limites. As instituições a que pertencemos, família, comunidade, igreja, sociedade, têm seus vícios, suas injustiças, suas contradições, sua realidade de pecado objetivada. Quero apenas reforçar que quem mantém as instituições são pessoas. E como pessoas, somente nós podemos propor processos de mudança, de libertação e, por decisão, fazer acontecer algo novo, como Padre Aymar fez. Mas para que isso aconteça, é necessário fazer
um olhar muito honesto, profundo, realístico sobre si mesmo. Então, aproveite esta sugestão de Padre Aimar, né? Ele foi tão honesto consigo mesmo, nos deixou, né, um texto escrito, e ele não escreveu para deixar para nós, mas ele estava fazendo as suas reflexões pessoais, e nós tivemos essa graça de conhecer esse conteúdo dessa forma. Então, podemos perceber como ele foi traçando um caminho para chegar ao dom de si. Se não passar num olhar honesto sobre as verdadeiras e reais motivações mais profundas, esse dom de si vai ser exterioridade também. Ele não vai ter profundidade de Eucaristia na nossa vida. Vamos repetir também quando o Padre Aimar, nesse grande retiro de Roma, dá nome ao seu maior problema pessoal. Uma frase de Padre Aimar, nesse caminho do retiro: percebi que em todos os meus pecados a base sempre foi a vaidade. Aqui, cada um poderia depois fazer uma meditação pessoal. Por que Padre Aimar, quando ele vai verbalizar o dom de si, o seu voto de personalidade, ele insiste nessas palavras: nada para mim, como pessoa, pedindo a graça essencial, nada por meio de mim. Modelo a encarnação do Verbo. Para chegar a esta conclusão, para chegar à força dessas palavras, a gente tem que entender que ele deu nome ao seu pecado de base, que é a vaidade. A vaidade faz a pessoa buscar reconhecimento sobre si mesmo, elogios. Tá? Então, por que o dom de si de Padre Aimar parte dessas palavras? Porque ele foi capaz de identificar o seu pecado de base, né? Aquela força que o incomodava mais profundamente, internamente. Agora, aqui já é uma interpretação que eu faço. Em um mundo marcado pela exterioridade, interpretação não, é uma aplicação. Em um mundo marcado pela exterioridade, alimentado pelo uso das redes sociais, colocar-se em evidência tornou-se a característica de muitos religiosos e muitos leigos e leigas. Constatamos hoje a necessidade de muitos e muitas de viverem um certo exibicionismo. No âmbito psicológico, sabemos que quando não nos amamos o suficiente ou não nos sentimos acolhidos e amados pelos outros, podemos usar esse recurso inconsciente para nos colocarmos no centro das atenções, atraindo, né, os sentimentos bons para nós mesmos, atraindo a atenção sobre nós mesmos. Uma palavra moderna, hoje se utiliza tanto em tantos meios, a autorreferencialidade. Né? Para quem gosta de palavras novas, está aí mais uma. Autorreferencialidade. Quer dizer, a pessoa, ela é a referência dela mesma e de todas as coisas. Olhando para nós mesmos, estamos claramente cientes do nosso pecado de raiz, ou nosso pecado de base, como foi para Padre Aimar. Padre Aimar deu nome à sua limitação principal, vaidade. Cada um de nós já temos o nome, já temos consciência da nossa debilidade, da nossa fragilidade principal. Padre Aimar deu nome ao seu, a vaidade. Aqui uma outra atualização que eu quero fazer. Na dimensão eclesial, verificamos que a vaidade se manifesta hoje com muita força no clericalismo, mesmo no meio dos religiosos consagrados. E é interessante que os religiosos deveriam ser os primeiros a combater o clericalismo, né? Papa Francisco chama esse mal na vida da igreja de câncer. O clericalismo é um câncer que tira a vida, que tira a vitalidade evangelizadora da igreja. As mídias sociais deram voz às vaidades.
onde, uma vez construída uma imagem irreal, a pessoa fica dependente da necessidade de mantê-la para sempre. Um passo avante, e o tempo vai rápido, né? Conhecemos os limites da construção da vida comunitária das primeiras comunidades de nossa congregação. Padre Aimar partilha os seus sofrimentos e as suas angústias, em particular evocando os conflitos que viveu com o seu irmão de ideias velhas. Durante o retiro, ele recebeu cartas muito fortes, muito duras desse irmão. No entanto, ele nunca cortou os laços de fraternidade. E aqui quero recordar que a nossa regra de vida sempre nos desafia quando diz que a primeira mensagem de nossas comunidades é o testemunho de vida. A oferta de nossas vidas, o dom de nós mesmos, está sendo realmente um instrumento para construirmos comunidades fraternas, orantes e servidoras, dando autoridade aos nossos discursos, à nossa fala diante das pessoas. A voz de nossas comunidades tem autoridade para motivar os outros a sentir o desejo de se associarem a nós. Então, esse exemplo de Padre Aimar também faz parte desse caminho muito profundo de um olhar sobre si mesmo para chegar ao dom de si. A construção de vida comunitária não pode ser a partir da eliminação de pessoas, mas a partir de um conhecimento mais profundo e de assumir que, como irmãos, nós temos limites e dificuldades. Para chegarmos a essa maturidade existencial e espiritual de Padre Aimar, precisamos de um processo de conhecimento profundo de nós mesmos. Em nossa comunidade, na nossa missão, nas pastorais, nos relacionamentos sociais, muitas vezes podemos revelar uma imagem de nós mesmos que não corresponde à nossa verdadeira identidade. Podemos apenas estar expressando, revelando uma imagem idealizada de nós mesmos e não da nossa verdadeira realidade interior, de nossa identidade. Até a pergunta, né, que é sempre presente em todos os tempos, também foi no tempo de Padre Aimar e é hoje. Por que somos capazes de ter atitudes que estão além do nosso controle emocional e racional? Somos cristãos e seguimos a palavra de Jesus que nos diz: o mal não entra no ser humano. O mal é produzido no ser humano, é de dentro do ser humano que nasce esse mal. Especialmente esse tipo de mal que nós estamos aqui analisando, né? Em muitas experiências religiosas, muitas vezes justificamos atitudes inconsequentes de nossa parte como uma força externa, uma possessão, e são tantos os nomes, né, que a gente pode dar nesse sentido. É um espírito agindo em mim sem a minha vontade, sem a minha permissão. Não sei o que aconteceu. Sabemos como essa mentalidade religiosa no Brasil é muito forte, seja pela influência dos cultos espiritualistas, os cultos que, especialmente em Minas Gerais, né, da minha região de Uberaba, a gente teve a influência forte do Chico Xavier, e das concepções também muito limitadas do pentecostalismo presente hoje no Brasil, seja o pentecostalismo católico, né, da renovação carismática, seja o pentecostalismo católico, o protestante das igrejas pentecostais. Mas aqui eu queria reforçar uma coisa importante. Depois de Freud, com a descoberta do inconsciente, esse tipo de explicação não se sustenta mais. Somos responsáveis por nossas ações, conscientes ou inconscientes. É dentro de nós que elas nascem. Essa afirmação é mais forte ainda para nós que meditamos a palavra e celebramos a Eucaristia. Temos elementos de reflexão que nos orientam, que nos obrigam a aprofundar este fenômeno, a buscar em nós mesmos as motivações mais profundas. Convido-vos a continuar esta proposta de releitura do Grande Retiro de Roma, procurando identificar com grande precisão este caminho interior que Padre Aimar
percorreu e que o levou a adquirir a liberdade interior, que lhe capacitou a oferecer-se plenamente ao Senhor. Sejamos honestos conosco mesmos, como o foi Padre Aimar consigo. Reconheçamos também que hoje temos inúmeros instrumentos de autoconhecimento que o Padre Aimar nem conhecia. Então, eu só citei um exemplo aqui de uma das ciências, né, do autoconhecimento, que é da psicologia, mas hoje, tantos instrumentos de autoconhecimento que nós podemos utilizar, que o Padre Aimar não conhecia, e fez esse caminho a partir da experiência, da meditação da palavra, de um confronto honesto consigo mesmo diante da palavra. Então, está em nossas mãos. Esse caminho para chegar ao dom de si passa por essa compreensão também. Ponto. Agora, o último ponto, né, da nossa reflexão, eu vou dar uma sintetizada, porque o tempo foi reduzindo. O aspecto da fraternidade. Eu sinalizei no começo que a palavra fraternidade, ela está hoje para nós muito marcada e sustentada a partir da encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Então, eu vou pegar esse elemento. Hoje, quando nós falamos de fraternidade, nós estamos falando de um elemento que nos ajuda na compreensão das nossas comunidades. Porque um caminho que o Papa Francisco provocou a todos nós como igreja é passarmos da comunidade para a fraternidade. Não como instituição, não como organização, mas na concepção. Porque a gente pode ter comunidades que não são fraternas. Até mesmo uma expressão da nossa espiritualidade eucarística é construção de comunidades fraternas. Então, essa é uma passagem muito importante para todos nós compreendermos, né, o que Papa Francisco nos pede, chegarmos a termos essa passagem de comunidades para vivermos a verdadeira fraternidade. Um elemento que está marcando um desafio mundial é a teoria do cancelamento de pessoas. Isso que a gente vê em alguns níveis individuais, particulares, em nível pequeno, nas redes sociais, aonde quando eu não concordo com alguém, eu elimino a pessoa, eu cancelo a pessoa, ou se a pessoa vem fazer um comentário a uma postagem minha e eu não sou de acordo, eu cancelo aquela pessoa. Essa mentalidade, ela foi entrando nos comportamentos humanos e hoje é uma realidade mundial. Os países estão cancelando uns aos outros. As pessoas estão cancelando umas às outras e não estão sendo capazes de construir canais de comunicação. Nós reforçávamos, algum tempo atrás, que a diferença é o elemento que leva a um verdadeiro diálogo. A diferença é um elemento em que provoca a minha reflexão. A diferença não me agride, mas a diferença é um elemento que me ajuda à construção de novas oportunidades. Então, para nós que queremos fazer o caminho do dom de si, devemos estar muito atentos a essas práticas que se tornaram cotidianas e que as pessoas estão cancelando umas às outras, né, sem a reflexão ética, sem a reflexão cristã. Então, não tem sentido, né, para nós cristãos falarmos de construção de fraternidade se depois, né, no doméstico, no particular, a gente vai cancelando pessoas. Eu citei o exemplo do cancelamento virtual, mas nós estamos assistindo, né, em nossas comunidades, muitas vezes, os cancelamentos das pessoas, não quer falar, não quer confrontar, não quer se ver, não se quer olhar no espelho da construção das relações. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de
precisar bem, porque ele está num contexto de desafio mundial, porque nós estamos com essas notícias construídas da atual guerra, né, em cancelamentos de países, cancelamentos de etnias, cancelamentos de posturas, baseadas, né, nessa concepção da guerra cultural. Esse elemento da guerra cultural, infelizmente, trouxe consequências muito nefastas para o mundo e especialmente para o Brasil. O conceito da guerra cultural é o seguinte: a minha verdade, ela é única. E por ser única, quem pensa diferente tem que ser eliminado. É aqui o conceito que muitos estão trabalhando da pós-verdade. Quando eu afirmo que a minha verdade é a única verdade, eu já perdi, né, o conceito concreto de veracidade. A minha verdade que eu defendo, ela é tão única que quem se colocar contrário não é adversário. Eu o transformo em inimigo. Um adversário, isso para quem gosta de esporte, entende muito bem. Você tem adversários no esporte. E o adversário no esporte, você vai ter competições. Mas não é inimigo a ser eliminado. Se você elimina seu adversário no esporte, não tem mais esporte, tem só você. A eliminação é quando a gente chega a uma concepção tão limitada do que seja verdade que a gente elimina a pessoa. E o pior ainda é que isso tem conotações de um fundamentalismo terrível, porque isso toca concepções não somente religiosas, mas chega depois a concepções também políticas. Se eu penso que o meu modelo religioso é a única verdade, então eu vou eliminar os outros modelos religiosos. Vejam essas agressões ao mundo religioso que nós estamos vivendo na realidade brasileira. Então, um que reza diferente, um que pensa diferente, então é alguém que tem que ser eliminado. Então eu vou eliminar essas expressões religiosas. A partir também das pessoas. Uma pessoa que tem uma expressão sexual diferente daquela que eu acredito que seja a única verdade, ela precisa ser eliminada. Uma pessoa que pensa que o modelo masculino é a verdade, ela elimina a mulher. Você veja o aumento absurdo do feminicídio hoje no Brasil. Então, vejo o aumento, né, absurdo da eliminação dos negros, dos indígenas. Então, para nós, sacramentinos, que temos esse tesouro da construção do dom de nós mesmos, é colocar a nossa vida a serviço de uma verdade que liberta, e não a verdade que aprisiona, uma verdade que elimina pessoas. Para que eu possa chegar a fazer esse caminho que Padre Aimar fez, então, nesse momento histórico, onde processos muito bem pensados, ideológicos, fizeram com que as pessoas vendessem as suas almas. Tem muitas pessoas e cristãos que venderam as suas almas a essas ideologias de eliminação. Então, para nós cristãos católicos, para nós cristãos sacramentinos, para nós cristãos seguidores de Padre Aimar, nós temos uma missão aqui extraordinária, ajudarmos a libertar essas pessoas, a libertar essas almas, né? Porque quando eu estou falando de almas, aqui eu estou citando elementos políticos, porque, infelizmente, isso vem, né, de uma postura de um político americano que, no contexto das eleições, assim, aqui nós não estamos lutando por eleições, nós estamos lutando pela alma do povo americano. E vocês conhecem como essa expressão deu frutos tão negativos para a história da humanidade. Então, assim, quando a alma das pessoas estão aprisionadas em mentalidades tão limitadas, nós temos agora o tesouro nas nossas mãos. Nós podemos apresentar, né, uma proposta de crescimento. E essa proposta passa primeiramente por nós, em que nós vamos fazer, né, reflexões muito profundas para que a gente não reproduza essa teoria
que elimina a fraternidade, em que vai fundamentar a eliminação de pessoas. Mas, pelo contrário, nós vamos construir a fraternidade a partir da diversidade que nós somos, a partir do próprio contexto de homens e mulheres que nós somos aqui, de leigos religiosos que nós somos aqui, de brancos, negros, amarelos que nós somos aqui. Então, essas são expressões muito concretas quando eu medito na minha vida e proponho para a nossa congregação, para a nossa família carismática, pensar o dom de si. Eu sempre penso que deve ser uma resposta muito mais concreta do que a gente imagina. Aí, quando a gente retoma ao que o Padre Aimar fez no dia 21 de março, né, pedindo a Deus a graça de não viver voltado para si mesmo, mas viver a partir de uma entrega profunda ao projeto de evangelização, aí sim a gente entende o que seja Eucaristia verdadeiramente. A gente entende o que seja partir o pão, a gente entende o que seja lavar os pés, mas é não estar em nenhum momento voltado para si mesmo, mas em um processo de voltar-se para a construção, né, de relações que sejam mais profundas, mais verdadeiras. Bem, eu não encerro aqui, eu interrompo aqui esse nível de reflexão, podemos aprofundar em outras dimensões, mas também fico disponível para esclarecimentos de alguma afirmação que eu fiz e que não ficou clara e que pode gerar mais dificuldades. Muito obrigado pela paciência. Querido Padre Eugênio, nós que agradecemos pelo carinho de estar conosco. Falando sobre a teoria do cancelamento de pessoas, é importante esse ponto, e para que possamos seguir refletindo sobre tudo na nossa família, né, que tem como fundamento a fraternidade que nos une. O tesouro da construção de nós mesmos pode nos reorientar a vida para uma missão a partir da ética e do bem viver. Desenvolver o dom de si nos faz ser fraternos e cuidadores uns dos outros, frente a um mundo em guerra e frente a tantas divisões, nós ousamos ser pão partido para saciar as diversas fomes que temos no nosso mundo e também nas nossas missões, que sejamos cada vez mais fraternos e sejamos dom de si para os demais. Nesse fio condutor, queremos deixar aberto para um momento onde vocês possam fazer perguntas. De repente, o pré-noviciado ou perguntas dos leigos, né, que nos acompanham pelos diversos momentos aí da vida, para que possamos aí, digamos, partilhar essas perguntas. A Luísa, tem alguma pergunta chegando, Luísa? Tem. Já chegou, sim. Primeiro, eu gostaria de registrar aí a presença das servas conosco, né? Irmã Abigail, eu acho que diretamente do Canadá, gente aí conosco. E as diversas comunidades também que entraram e manifestaram a presença, religiosos, leigos, enfim, né? Queremos agradecer a presença e a paz de todos. Não consegui anotar todo mundo que está por aí, então eu prefiro não mencionar ninguém, para não esquecer as demais. A Evilásia Bueno, quando o senhor refletia, Padre Eugênio, sobre a vaidade, ela pergunta onde existia ou onde se vê vaidade, na presença ou nos escritos de Padre Aimar? A vaidade foi uma identificação que ele mesmo fez na sua própria vida. Durante o retiro de Roma, ele foi descrevendo algumas situações em que ele pôde dizer assim, aqui não é o Espírito de Deus que está me motivando, aqui é o meu desejo de aparecer, aqui é o meu desejo de ser reconhecido,
aqui a minha vaidade. Em um dos momentos que me recordo bem, assim, até mesmo na sua forma de vestir, ele percebeu alguns aspectos de vaidade. Então, vocês terão a oportunidade, né, com a publicação do texto do Grande Retiro de Roma, fazer essa leitura e vai pontuando como ele foi capaz de identificar, né, nas pequenas coisas, como esse pecado de raiz manifestava e como isso tirava, né, Padre Aimar do centro das suas atenções principais, que era a sua identificação com a pessoa de Jesus. O Grande Retiro de Roma é para chegar a viver essa palavra de São Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O dom da personalidade é a tradução dessa frase de São Paulo. Então, para fazer isso, Padre Aimar foi honesto nesse sentido, né, de identificar as vezes em que a vaidade se manifestava na sua vida. Então, seja nas expressões exteriores da sua roupa. Vocês sabem assim, que Padre Aimar era um exímio pregador. Algumas vezes ele observou que ele exagerava em algumas pregações por pura, mera vaidade. Ele se percebia não somente anunciando o Evangelho, mas anunciando a si mesmo, né? Aqui, assim, eu quero falar que aqui é o caminho de santidade, quando a gente é capaz de dar nomes aos nossos pecados. Aí a gente abre o caminho da conversão. Aí, né, quando o senhor refletia sobre a questão da necessidade que a gente olhe, né, se perceba como ser humano e perceba as nossas limitações e também os nossos pontos, a Silene Avelina questiona: por que hoje nós não somos capazes de olhar para nós mesmos? Deu um cortezinho, você pode repetir a pergunta? Porque hoje nós não somos capazes de conseguir olhar para nós mesmos. Eu acredito que não somente hoje, mas essa é uma dificuldade da humanidade, né? Nós temos esse exemplo concreto de Padre Aimar, onde ele viveu também essa dificuldade. Fazer esse caminho não foi fácil para Padre Aimar. Foi muito, muito dolorido, foi longo. Você imagina o que é fazer um retiro de 65 dias, né, em que você está ali, né, insistindo com você mesmo, né? Então, é um esforço muito grande. Podemos dizer que, no nosso contexto cultural, a dificuldade é que nós estamos muito exteriorizados. Nós temos hoje tantos instrumentos que nos chamam para fora, que chamam a nossa atenção, que nós temos pouco tempo de fazer uma meditação pessoal, uma meditação da palavra de Deus, um parar para descansar. As pessoas estão trabalhando 25 horas por dia, as pessoas não se escutam, né? E não se escutando, não escuta os demais. Então, essa é uma questão muito concreta. A exterioridade, a gente ter que corresponder às expectativas dos outros, no nosso contexto cultural atual, está muito marcante. Então, é importante, pegando esse exemplo de Padre Aimar, assim, escuta, eu sou dono de mim mesmo, eu sou responsável por mim mesmo, então eu não posso viver como vítima da vida. Então, ele tinha tudo, né, conforme eu disse no começo, para se colocar como um vitimado diante da vida. Não, ele foi protagonista. Então, assim, essa chamada de atenção para que a gente não tenha que simplesmente responder aos inúmeros estímulos que estão vindo dessa cultura. Gostaria de registrar, Padre Eugênio, que o Padre José Antônio continua conosco e ele está aqui dizendo: fantástica transmissão, fenomenal comunicação da experiência de Padre Aimar. Bem, um abraço, Padre José Antônio. Padre José Antônio e eu, nós estamos no mesmo fuso horário, né? Quase 1h aqui, né? Faltam 2 minutos para 1h. Por isso não vai delongar, né, muito o senhor, em razão do fuso horário,
perguntam se já tem previsão de quando as obras que o senhor se referiu, né, aos escritos do Grego de Roma e do livro do Padre Manuel Barbiero, chegam ao Brasil e as pessoas vão ter acesso. Aí o padre Marcelo pode dar a resposta, né? Porque esse é um processo prático que a província está encaminhando. Depois eu passo. Luísa, poderíamos finalizar as perguntas e as que chegarem ou já chegaram, nós vamos encaminhar ao Padre Eugênio e ele vai responder de maneira escrita e nós encaminharemos, né, para a nossa família sacramentina e mardiana e todos os que nos acompanham por este meio de transmissão. Vou passar a palavra para o nosso querido provincial, Padre Marcelo Silva, e depois ele retoma a palavra para o Padre Eugênio, que gentilmente vai nos abençoar, nos dando essa bênção final e a gratidão nossa, né, como vida fraterna, para a Comissão da Vida Fraterna, para todos que nos acompanham e conosco fazem parte dessa família maravilhosa que é a família sacramentina e mardiana. Um grande abraço e muito obrigado. Padre Marcelo. Bem, primeiramente, Padre Eugênio, né, eu peguei uma parte, né, da palestra e acompanhei até o momento, agradecendo primeiramente pelo seu entusiasmo de animação da congregação nessa pequena porção de trabalho que é uma reflexão como esta, uma catequese eimardiana, de uma envergadura temática como essa, o dom de si e a fraternidade, em Padre Eimar. Também agradecendo aí ao Padre José Antônio por estar em comunhão conosco, como sempre, muito presente na agenda, né, e na vida da província Nossa Senhora de Guadalupe. Agradeço a pessoa do Padre Sandro, a comissão aí da Vida Fraterna, com a presença, né, da equipe de transmissão. Eu não vou citar nenhum nome para não esquecer alguns e lembrar outros, mas na pessoa dele, todo o empenho dessa equipe que nos motivou de uma forma tão bela nesse itinerário do Padre Eimar, com essa bela iniciativa. Eu já desafio a equipe a propor a próxima temática e o próximo mês, até julho, quando teremos o capítulo provincial, que eu acho que essas catequeses, elas têm um papel missionário muito bonito, de fraternidade, oração e serviço, né? Por isso, parabéns, né? Fomos mais de 100 pessoas acompanhando aqui, desde o início do trabalho do Padre Eugênio, foi só aumentando, né? Mais para o final. Em geral, o pessoal, quando não está gostando, faz o contrário, né? Começa com mais e termina com menos. Aqui estamos terminando, Padre Eugênio, com mais pessoas acompanhando. E o bom é que essa catequese estará no canal do YouTube, né, Rede Ação de Graças. O agradecimento à presença de los hermanos desde Santiago, Chile, hasta San Martín, Buenos Aires, Argentina, los laicos sacramentinos, los religiosos, vocacionados, enfim, a todos os hermanos que compõem a região 3, e nesse momento. Também o Brasil, região 2, Sudeste, e aqui uma atenção muito especial, região 2, o Seminário Eimar está chegando, e esse tema de hoje do Padre Eugênio é um bom aperitivo para nós irmos com tudo para o Seminário Eimar, que acontecerá em Caratinga, entre os dias 21 de abril e 23, quinta-feira à noite, começando, e sexta-feira o dia inteiro até a noite, sábado, terminando aí então com o café da manhã do domingo, onde voltaremos de Caratinga para as nossas comunidades. Então peço aí a paixão e o envolvimento dos coordenadores da família eimardiana, agregação, obras tradicionais, né, agregação dos leigos e leigas, as servas, os sacramentinos, os formadores, enfim, todos os empenhados. As vagas são limitadas, me parece que a 70 participantes do seminário,
com Dom Jorge, Padre Francisco Júnior, e eu estaremos trabalhando um itinerário também de Padre Mar, que vem muito de encontro com a proposta do Padre Eugênio. Então, aí muita atenção. Teremos aí pela frente também o Eucaristizai, né, sob a coordenação esse próximo da Quaresma, com o Padre Sandro e o pré-noviciado desde Juiz de Fora, e assim outras atividades também internas da província, né, do governo provincial. E pedimos a vocês as orações. Nós iniciamos essa semana o primeiro escrutínio em vista de prepararmos para o capítulo provincial, e é muito importante a fraternidade nesse momento, a oração e o serviço, para que o caminho que vamos concluir entre 30 de junho e 6 ou 7 de julho, né, uma quinta até a quinta seguinte, nós estaremos aqui em Belo Horizonte, todos os sacramentinos, para celebrarmos o capítulo provincial como um grande acontecimento de fraternidade, oração e serviço. Então, pedimos desde já a oração de todos vocês. No mais, então, fica aqui a minha gratidão mais uma vez a todos que, quando são convidados, não medem esforços para se fazerem presentes. Isso é muito bom, né? Sejamos sempre convidados, porque a Eucaristia é inclusão. E essa semana eu escutei de um penitente, né, na confissão, né, numa direção espiritual de confissão, e ele falava algo profundamente enmardiano para toda a família. Esqueci também do Serviço Christi, mil perdões, Serviço Christi deve estar aí sim, que eu vi alguns lá de Fortaleza. E aí ele falou o seguinte, Padre Marcelo, para mim cada Eucaristia é um recomeço. E ele falava isso num contexto muito bonito, que às vezes ele chegava à missa preocupado, cansado, enfim, carregando seus pecados, as suas enfermidades, e para ele cada Eucaristia era um recomeço. Quem chega a esse nível de espiritualidade eucarística não pergunta pelo dever, né? Se não ir à missa no tal dia é pecado, ou se tem que ir no domingo ou não, enfim. Quem realmente sente a Eucaristia como fonte, como dom de si, né, do próprio Deus, ele tem a Eucaristia sempre como um recomeço. Partilho com vocês essa impressão que tem me tocado muito. Na Eucaristia eu me recomeço e me refaço sempre, principalmente quando o dia está muito pesado e muitos problemas e sofrimentos. E sugiro também que nós tenhamos a Eucaristia como um marco zero de todos os dias da nossa espiritualidade, para que a gente não fique aí entrando nas culturas do cancelamento, né, das relações de excessos, de ódio, intolerância, tóxicas e bélicas, que predominam às vezes dentro dos ambientes cristãos. Que Deus nos abençoe, e passo agora a palavra, então, para o Padre Sandro ou Luísa. Meus queridos, queremos aproveitar essa oportunidade e dizer que no próximo mês nós teremos sim, né? Estaremos dando continuidade a esse caminho emardiano. Breve vocês saberão o tema do próximo encontro, bem como o dia também, né? E o facilitador. Contamos com cada um de vocês. Muito obrigado pela presença e pedimos a bênção do nosso geral. Bênção significa sempre transmissão de vida. É algo que Deus deseja continuamente. Abençoar-nos, transmitir e partilhar a vida divina conosco. E nós que nos envolvemos nessa dinâmica de São Pedro, Julião e Mar, somos privilegiados porque somos abençoados com o dom maior que existe na Igreja, que é a presença do Cristo na Eucaristia. Que essa experiência de chegar a uma oferta profunda, concreta, simples, mas também exigente, né, das nossas vidas, no exemplo de Padre Mar, possa ser o nosso compromisso maior desta noite. Assim nós vamos estar dando pequenos passos, somando pequenas gotas na construção da paz. Falar de paz nesse momento histórico é muito importante para todos nós. Paz que soma em todas as diferenças da humanidade.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da nossa Mãe Maria, Senhora da Eucaristia, e de São Pedro, Julião e Mar, desça sobre vós a bênção de Deus, cheio de amor e bondade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Grande abraço. Sim, boa noite a todos, obrigado. Fica com Deus. Até a próxima.